Bom, continuando as nossas aulas de história, hoje nós vamos falar sobre o primeiro reinado brasileiro, o reinado de Dom Pedro I, que durou de 1822 até 1831, quando ele abdicou do trono. Bom, vamos diretamente, começando com a Constituição da Mandioca. Em 1823, no comecinho de 1823, Dom Pedro fez a primeira Constituição, não a Constituição oficial, uma Constituição não oficial do Brasil. Essa Constituição, ela dizia mais ou menos sobre os votos em deputados e em governadores gerais, e esses votos eram em quem tinha terras de mandioca. Então, é mais ou menos isso, porque só podia votar, por exemplo, votar para deputado quem tinha uma renda mensal de mais ou menos R$ 1.500. Podia-se votar num governador quem tinha uma renda aproximada de R$ 3.000. Podia ser um deputado quem tinha uma renda aproximada de mais ou menos R$ 6.000. E podia ser um governador quem tinha uma renda aproximada de R$ 12.000. Basicamente isso. Em 1823, tinha uma assembleia que era formada por grupos diferentes no Brasil, e essa assembleia ela foi dissolvida pelo Dom Pedro I, porque estava tendo muitos conflitos entre os liberais e os conservadores. Então, em 1824, Dom Pedro I cria a primeira Constituição do Brasil. Essa Constituição que permite mudanças no Brasil, que já coloca alguns direitos, que divide os poderes, que é o principal que você tem que saber sobre essa Constituição, e que dá um poder quase que absoluto ao Dom Pedro I. Bom, em 1824 houve a divisão dos poderes no Brasil. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e o poder moderador, que era do rei. Vamos lá, o legislativo é o que a gente já sabe. O legislativo, ele elabora leis. O executivo, ele executa essas leis. E o judiciário, ele julga quem descumpriu essas leis. Bom, isso aqui a gente já sabe. Qual é o poder moderador? O poder moderador era basicamente o poder absoluto do Dom Pedro I. Ele podia anular qualquer coisa que esses três poderes fizessem. Então, pode-se dizer que o poder moderador ele foi o poder absoluto, basicamente, ao Dom Pedro I. Ao Dom Pedro I. Ele podia fazer o que ele quisesse no Brasil. Ele apoiava, ele não apoiava, ele autorizava, não autorizava, ele fazia o que ele quisesse. Esse poder autoritário desagradou muito a população, porque o povo não queria um rei autoritário. Ele queria mais ou menos uma parcela grande do povo, pelo menos, queria um rei mais tranquilo, um rei não tão absoluto. E aí a gente entra nos grupos da época do primeiro reinado, que se estende basicamente até o fim do segundo reinado. Esses grupos são liberais moderados, os liberais radicais e os absolutistas. Os liberais moderados, eles eram mais tranquilos, eles eram tipo a alta burguesia, os comerciantes, quem tinha dinheiro, não quem tinha tanto dinheiro, mas quem tinha uma quantidade razoável, comerciantes, feirantes, esses que tinham dinheiro circulando, eles eram liberais moderados. Eles queriam o rei lá para organizar, só que eles queriam poder comercializar liberalmente, eles queriam comercializar como eles quisessem. Já os liberais radicais, eles não queriam mais um rei. Eles queriam que o Dom Pedro I fosse deposto e que entrasse um governador lá liberal, um governador brasileiro, que deixasse tudo livre para o comércio deles. E tem os absolutistas. Os absolutistas, como diz o nome, eles eram a favor do poder autoritário. Eles eram mais ou menos os portugueses que estavam no Brasil. E eles queriam um poder absoluto ao Dom Pedro I. Eles não estavam nem aí para comércio. Na verdade eles estavam, mas eles estavam mais aliados a Portugal. Então pode-se dizer que eles, sendo aliados a Portugal, eles iam apoiar um absolutismo para ter uma semelhança com Portugal. Bom, nesse contexto começa a ter movimentos liberais no Nordeste, dando ênfase à Confederação do Equador. Surgiu aqui. A Confederação do Equador, que foi organizada pelo Frei Caneca. Na verdade foi organizada por 3 líderes, mas o Frei Caneca é o mais importante. A Confederação do Equador foi quando se juntaram 4 estados do Nordeste. Esses 4 estados se juntaram, eles formaram a Confederação do Equador e eles queriam a deposição do Dom Pedro
Primeiro, esse grupo aqui, ele era totalmente liberal, era de caráter liberal. Então, eles pararam de pagar impostos para o governo, eles elegeram o seu próprio governador, sendo que quem elegia os governadores não era exatamente uma eleição, era o Dom Pedro que escolhia os governadores. Então, essa Confederação do Equador, ela contestou muito o primeiro reinado. No final, todo mundo morreu, todo mundo foi exilado e o Frei Caneca também foi morto. Frei Caneca porque, sim, ele era um frei, ele era uma pessoa, assim, religiosa, e Caneca porque ele vendia canecas quando ele era pequeno. Bom, Guerra Cisplatina é um outro tema falando sobre o primeiro reinado. Durou mais ou menos entre 1825 até 1828. Esse período foi quando Brasil e Argentina disputaram o território que hoje é o Uruguai. Só que ninguém venceu esta guerra, foi assinado um acordo de paz entre o Brasil e a Argentina, e o Portugal e o Uruguai se tornou independente em 1828. Isso abalou muito o governo do primeiro reinado, porque o Dom Pedro I ele já perdeu a guerra dele. Ele não batalhava. Quando ele batalhou, ele perdeu a guerra. E aí o Brasil entra em crise econômica e política. Política por todos os motivos já citados, e econômica porque o Brasil estava gastando demais e não estava recebendo, por causa daqueles acordos lá atrás que o Brasil fez com a Inglaterra. O Brasil não estava recebendo, o Brasil estava comprando bastante na Inglaterra, mas não estava conseguindo fazer comércio. Então, em 1831, o Dom Pedro I abdica do trono e volta para Portugal. Nisso, entra um período de caos no Brasil, porque a linha de sucessão não estava completa. Porque o Dom Pedro II estava com apenas 8 anos. Então, como que a gente ia fazer? Como que ele ia assumir? Não tinha como ele assumir. Então, esse Dom Pedro II ele volta para Portugal, ele deixa o filho dele aqui sendo cuidado por algumas pessoas da família real, para ele ser preparado para ser um rei. E durante esse período ocorreu o período de regência, o período que o Brasil foi governado pelos regentes, o período regencial. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Bom, isso foi o primeiro reinado, e agora você tira o seu print. Bons estudos.